Olá, caríssimos. Vamos ver se hoje nós conseguimos finalizar aqueles capítulos que nós escolhemos do livro Horizontes da Mente, sobre esse processo de educação da mente humana para que ela alcance esse nível de divinização. Não de divindade, né, que fique bem claro para a gente, mas um processo de aperfeiçoamento dentro dos ensinamentos de Jesus. Por isso, Miramês chama de um processo de divinização, ou seja, a mente divina, como alcançar a mente divina, ou como caminhar, né, melhor dizendo, para caminhar neste processo de evangelização da mente, de divinização da mente. Então, capítulo 68 do livro Horizontes da Mente. Que desafio! Felicidade. O capítulo se chama Felicidade. Miramês vai nos lembrar, é óbvio que a felicidade ainda não é deste planeta. Como nos disse Jesus, a felicidade não é deste mundo, não é deste orbe de provas e expiações, não é desta condição em que nós nos encontramos, mas ela existe. Ele existe em mundos superiores, onde os espíritos já alcançaram um nível evolutivo, né? Uma condição evolutiva que os libertaram da ignorância, dessas questões menores que nós ainda sustentamos na vida humana e que nos mantém distante do que o Cristo nos ensina como bem-aventuranças. Ou seja, que eles já alcançaram as bem-aventuranças porque alcançaram esta condição de vivência, de experiência dentro dos ensinamentos de Jesus, de lidar com as questões da vida dentro do que Jesus ensinou. Primordialmente, e aí é o nosso grande desafio, primordialmente o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, essa condição irrevogável de amar, independente da situação. Mas Miramês nos tranquiliza, claro, nos lembrando que o tempo é o grande responsável por essa transformação ou por alcançar esta condição necessária de amor, de estar amando, de estar vivenciando as bem-aventuranças, de ter alcançado, né, essa vivência. Bom, e antes de falar um pouco mais sobre essa condição de felicidade, vamos entender por que nós ainda não temos condições de alcançá-la. Miramês vai nos dizer que é este tempo que vai nos proporcionar, né, o avanço da consciência, o avanço da conscientização da necessidade de amar, e que vai começando aos poucos modificar a nossa estrutura mental. Então, essa tomada de consciência que nós já temos, dessa verdade que é a lei de amor, a superioridade ou a supremacia, melhor dizendo, da lei de amor ou do amor enquanto lei a nos guiar, talvez seja melhor, fique melhor compreendido assim, o amor enquanto lei a nos guiar. À medida que nós formos tomando essa consciência, a nossa estrutura mental vai modificando. E à medida que a gente vai modificando essa estrutura mental, a gente vai avançando na nossa capacidade de modificar as nossas condições. É interessante que a gente gravou há pouco do livro Vida Feliz, Pensamentos Saudáveis. Joana de Ângeles vai nos chamar a atenção para a importância de manter, de irrigar, ela usa essa expressão, de irrigar o nosso corpo físico, a nossa estrutura, ou toda a estrutura, seja ela
física ou perispiritual com pensamentos saudáveis. Então, Miramês vai aqui novamente, e ele nos chama atenção em vários momentos no livro inteiro, Horizontes da Mente, mas nos vários que nós já gravamos, e nós não gravamos o livro inteiro, é óbvio, tem muitos capítulos aí, que talvez fiquem sem gravar, inclusive, mas todos os que nós gravamos, ele chama atenção o tempo inteiro para o pensamento, para aprendermos a administrar o pensamento de tal forma que a gente possa irrigar também a nossa vida, os nossos corpos, toda a nossa estrutura com os pensamentos positivos, os pensamentos saudáveis, os pensamentos edificantes. Joana de Anjos não é diferente, ou seja, a doutrina espírita como um todo não é diferente, então os luminares, os irmãos que estão à frente da orientação na doutrina espírita trazem sempre as mesmas questões. Nós vamos encontrar isso em vários outros livros, com vários outros autores. Então, Miramês vai nos chamar a atenção, falando sobre a felicidade, como que essa tomada de consciência, esse avançar da consciência, da necessidade de amar, da necessidade de ter leituras saudáveis, de sustentar pensamentos edificantes, de ser positivo diante da vida, de confiar, de acreditar na vida futura, de ter fé, vai nos auxiliar a avançar em maturação. E à medida que nós vamos avançando em maturação, nós vamos vencendo os obstáculos biológicos, até mesmo biológicos, é a expressão que ele usa. Não são só os obstáculos biológicos, são os obstáculos de entraves energético, intelectual, emocional, mas ele salienta até mesmo os obstáculos biológicos que impedem o nosso avanço, a nossa conquista da felicidade. Por que eu achei importante a gente pontuar isso em meio a tantas outras questões que ele traz neste capítulo sobre a felicidade? Porque eu preciso ler para vocês algo que é extremamente importante para a gente entender como um obstáculo à conquista desta felicidade. E entender, dentro do que ele fala, do tempo como o responsável pela maturação da consciência, das ideias, do ser, para que a gente possa alcançar a felicidade, as bem-aventuranças. Miramês vai dizer o seguinte sobre nós outros, sobre as nossas condições. Olha, o vício das ideias pouco recomendadas pelo senso nobre, a delicadeza com que ele nos fala. Não descreve as ideias. Ideias pouco recomendadas pelo senso nobre, acostuma a matéria, nossa matéria, a vibrações inferiores. Acostuma os nossos corpos a vibrações inferiores. Se mudadas repentinamente, a estranheza de conjunção magnética, levando, em muitos casos, os órgãos ao completo desacerto, desequilíbrio, desarmonia. Os pontos negros no acolchoado da aura humana, quando convidados a se retirarem por pensamentos superiores, provocam no sistema nervoso que a eles se associou por sintonia de sentimentos que também o atingem, um distúrbio não menos perigoso. Olha a importância de entender este esclarecimento que Miramês nos traz. Por que nós não alcançaremos a felicidade num salto? Por que não é possível? Porque mudar de uma vez é uma agressão a nós outros. Porque causa danos a nível biológico, inclusive. Porque o nosso organismo está tão acostumado a níveis inferiores e a vícios
Nós sabemos disso. Não vamos estender, mas se a gente pensar em qualquer processo de viciação orgânica, para que você entre num processo de limpeza, passa-se por um processo extremamente doloroso, em que o corpo, acostumado às toxinas, precisam passar por uma limpeza. Eu estou tentando lembrar o nome aqui, que eu já esqueci, mas eu esqueci o nome técnico, tá, gente? Me perdoem. Essa limpeza, ela causa um certo sofrimento. Então, há um sofrimento, há uma dor. Então, mesmo as questões superiores, os ensinamentos superiores, a gente precisa vir degustando, é uma palavra que eu gosto muito, mas assimilando, refletindo aos poucos. Tem um livro que Miramês nos fala, o Cura-te a Ti Mesmo. É um livro maravilhoso. Cura-te a Ti Mesmo, também com capítulos que você pode abrir aleatoriamente. Tem um capítulo lá que se chama Sugestão. E ele nos fala exatamente dessa maturação aos poucos, lentas, para que você não possa, de uma vez, ou não tente de uma vez assimilar um grande ensinamento, porque você não tem como conectá-lo com algo em você. A pedagogia também ensina, você precisa assimilar e acomodar. Então, você precisa escutar, assimilar e acomodar. Para assimilar, você tem que ter um ponto de conexão em você. Você não passa das operações básicas para superiores. Você tem várias operações, falando em termos matemáticos, você precisa começar da básica e ir avançando em aprendizado das questões matemáticas, né? Equação de primeiro grau, equação de segundo grau, então a gente vai nessa constante. Você não salta das equações básicas para trabalhar logaritmos, potencialização e tudo mais. É uma caminhada constante, não agressiva, para não desestruturar, desarticular. E eu estou falando em termos intelectuais, mas Miramês aqui está falando em termos gerais, inclusive biológicos, emocionais, energéticos, intelectuais, espirituais. Então, o espírito, por que eu lembrei do Cura-te a Ti Mesmo? Porque Miramês chama muita atenção para isso. Não violenteis consciências, nem mesmo a sua. Se você não dá conta, faça o que você dá conta. E aí, logo em seguida, ele vai nos chamar a atenção, exatamente por isso, por romper dos vícios, das dificuldades que nós temos de sair dos vícios, da luta, da necessidade da luta, do esforço constante. E como que esse esforço vai nos exigir persistência, paciência, bom senso, altivez, tolerância. Lembra de Jesus? Perseverança. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Olha, alcançar o ápice da vida, a conquista necessária, a missão cumprida. Então vamos lá. Felicidade, não é disso que a gente está falando? Não dá para alcançar de uma vez. Não dá para alcançar de uma vez. Os mundos superiores, e é por isso que Jesus nos lembra que a felicidade não é deste mundo, os mundos superiores nos convidam para alcançá-los, caminhar para eles. Para isso, o que a gente precisa? Seguir os ensinamentos de Jesus. Seguir os ensinamentos de Jesus. A melhor receita para adquirirmos a felicidade é o que o Cristo nos legou através do Evangelho. Palavra de Miramês. As bem-aventuranças haverão de ser o nosso intransferível patrimônio. Conquista. É preciso conquistar a conduta de bem-aventurado através da vivência das bem-aventuranças, da conquista da mansuetude, a pureza de coração, a brandura,
a docilidade, a paciência, a acolhida, a resignação nas aflições da vida, o chorar com fé, com confiança, com segurança. Ou seja, evoluir, tomar consciência da condição em que nós nos encontramos e daquela que nós aspiramos, porque nós aspiramos à felicidade, mesmo que ela não seja desse mundo, porque nós aspiramos a mundos superiores, nós aspiramos a condições superiores. Então, Miramês fala muito da felicidade nesses mundos superiores para o qual caminhamos, mas ele nos fala muito da condição em que nós nos encontramos e o movimento que precisamos fazer para alcançar esses mundos superiores. Então, ele vai nos chamar a atenção para a felicidade como uma vivência das virtudes apregoadas pelo Cristo. Então, a felicidade só será completa quando nós estivermos vivendo todas as virtudes apregoadas pelo Cristo e os seus grandes enviados, porque nós temos grandes enviados que sim vivenciaram as virtudes, deixaram exemplo das virtudes para que nós pudéssemos seguir os seus passos. E é essa experiência, é essa vivência das virtudes que vai nos proporcionar condições de acessar a felicidade. E é tão interessante, eu estou lembrando de um trecho do Evangelho que fala sobre a piedade. E aí fala exatamente assim, que a piedade bem sentida, a piedade verdadeira, ela faz vibrar na nossa alma uma sensação de felicidade completa. Sabe quando você faz uma pequena coisa, mas que faz um bem tão grande? Aquela compaixão, aquela piedade que você consegue sentir pelo outro e agir de forma a ampará-lo, a sustentá-lo, te traz uma sensação de prazer e de felicidade tão grande, porque faz vibrar, essa expressão que o Evangelho usa, na alma, as fibras mais íntimas, as fibras mais sutis da alma. Já são prelúdios da felicidade. Ou seja, mesmo que a gente ainda não alcance a felicidade total, real, a gente já vivencia em partes. E por isso que a gente busca e aspira. E aí, voltando ao princípio do capítulo, Miramês vai nos dizer que apesar da felicidade não ser desse mundo, cabe a nós buscá-la. Cabe a nós lutar por ela. Porque só de buscar, de vibrar nesse diapasão, a alma já se sente feliz. Já usufrui dessa energia que nós chamamos de felicidade. Então, que a gente possa seguir buscando a felicidade. Porque Miramês vai fechar esse capítulo nos dizendo o seguinte: a felicidade ainda está no terreno da esperança. Ainda está no terreno da esperança. Mas todas as ciências, filosofias e religiões indicam caminhos para ela. Que a gente possa prosseguir, então, decididos, pois somente o amor e a sabedoria nos levam às bem-aventuranças, que são a felicidade. Beijos em cada coração, que a gente possa seguir em frente buscando a felicidade.